Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Berg e na aula de hoje vamos conversar um pouco a respeito do projeto agudo e grave que tem aí no livro de vocês, tá bom? Vamos entender o que é um som, vamos poder diferenciar aí o som agudo do som grave, vamos saber também por que é que essa diferença acontece, tá bom, gente? Para começar aí nossa aula, vocês vão procurar aí a página 30 do livro de vocês, que é onde tem esse assunto, que é onde tem esse projeto, tá bom? Lembrando que esse é um projeto que não é com as pecinhas de Lego, é um projeto que é com o kit MPy, tá? E ele tem algumas peças que eu também vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Continuando aqui, galera, de acordo aqui com o texto do livro, para que seja possível escutar um som, é preciso que um material, no caso um instrumento, tá? Esteja vibrando, tá? É através da vibração dos corpos que os sons são emitidos e propagados através do ar, ou seja, nós sabemos que nossos ouvidos são capazes de escutar os sons, porém, para que esse som chegue até os nossos ouvidos é preciso um meio material, que no caso aqui é o ar, tá? O som é propagado através do ar, certo, pessoal? Timbre, altura e intensidade são os três principais elementos formadores do som, mas nesse momento o que realmente nos interessa é a altura do som. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre a altura do som, certo? Para quem já está envolvido com a música, é simples definir um som em grave e agudo. Porém, para quem está começando agora no mundo da música, essa diferenciação pode ser um pouco complicada. Mas não se preocupe, mediante as definições e explicações, você entenderá perfeitamente as diferenças entre um som grave e agudo. Para quem está entrando aí no mundo da música agora, e para quem também não é do mundo da música, consegue perceber que os instrumentos eles possuem sons diferentes uns dos outros. Uns são mais altos, outros são mais baixos, uns são mais graves, outros são mais agudos. Então isso varia muito de instrumento para instrumento, tá? E a explicação para isso é a frequência, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre frequência um pouco mais para frente, tá bom? O ouvido humano consegue distinguir os sons graves dos agudos. Por exemplo, geralmente os homens têm a voz mais grave e as mulheres voz aguda. Ou seja, o homem aí tem a voz mais grossa e a mulher tem a voz mais fina, tá? Dessa forma, podemos concluir que a voz masculina tem menor frequência que a voz feminina. Foi o que eu falei aí a respeito da frequência, tá? A voz do homem, por ser mais grave, por ser mais grossa, possui uma frequência aí menor, tá? E a voz feminina, aí, a voz da mulher, possui uma frequência muito mais alta, por isso que ela é mais aguda. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma vez em desenhos animados ou filmes, alguma cena de uma mulher gritando ou cantando num tom tão alto, mas tão alto, que consegue quebrar taças, consegue quebrar vidros, tá? Aquilo pode acontecer, tá, gente? Porém, para acontecer aquilo ali, tem que ter uma frequência exata, a voz tem que conseguir chegar em uma frequência exata e tem que passar um certo período de tempo naquela frequência, tá? Sem mudar, sem alterar nada. Então não é uma tarefa tão simples assim, como parece nos desenhos e filmes, tá? Mas aquilo ali pode acontecer sim, tá certo, galera? Aí eu coloquei aqui que o homem tem a voz mais grave, devido à frequência da sua voz ser menor, tá? E a mulher tem a voz mais aguda, tá? Tem a voz, consegue falar mais alto, consegue cantar mais alto, tá? Tem um grito mais fino, porque a frequência da voz da mulher é mais alta do que a frequência da voz do homem, tá? Um som dito grave, do termo latino grave, é um som que possui onda de baixa frequência para a audição humana. No caso aí que eu usei como exemplo, a voz do homem, tá? Geralmente, sons abaixo de 30 Hz são considerados mais graves. Galerinha, Hz é a medida de ciclos por segundo, os ciclos das ondas sonoras, tá? Nas ondas sonoras, quanto menor a frequência em Hz, mais grave fica o som. Já o som agudo é aquele com maior frequência, tá? Vibrações mais rápidas, ondas sonoras que vibram mais rápidas, que correspondem a um som alto
logo agudo, tá? Que eu usei como exemplo aí a voz feminina, tá certo, galera? Aí, ó, no livro de vocês tem a montagem aí do projeto. E na página 33 já mostra aí como é que tá o projeto. São só 3 pecinhas aí do kit MPy, tá? Aí, o que acontece? Ele possui 3 peças. Primeiro é o Power, que vai ligar aí o nosso robô, o nosso dispositivo, tá? Aí tem o Dimmer, que é um controlador, certo? O Dimmer é um controlador que vai fazer justamente essa diferenciação aí de som agudo para o som grave, tá? E depois tem o buzzer, tá? O buzzer que ele gera o som. O buzzer sozinho ele gera o som em uma frequência. Com a ajuda aí do Dimmer, ele vai conseguir alterar a frequência desse som, transformando ele em agudo ou grave, tá? Quando voltarmos aí às aulas presenciais, veremos isso aí na prática, tá? Então é o dimmer que consegue controlar se o som é mais agudo ou mais grave, tá certo, galera? Então é isso, gente. Acredito que seja isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. O exercício aí é da página 34, tá certo? Eu vou disponibilizar esse exercício para o pessoal que não tem o livro, tá bom? Vou deixar um link aí para vocês baixarem o material, tá certo? Para que todo mundo tenha acesso aí à atividade e ao conteúdo. Também vai estar lá o texto do livro, tá certo? Para que vocês possam estudar e responder aí as questões da atividade, tá bom, gente? Então por hoje é só. Obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a próxima.